Olá! Hoje nós vamos fazer uma barra simples, feita apenas na máquina, mas ela fica bem durinha, bem bonita e pode ser usada em qualquer tipo de peça. Começo com linha de outra cor, vou fazer uma carreira com fio de separação, é um fio bem resistente, fininho, e me ajudará a tirar essa linha de outra cor aqui do trabalho depois. Chamo as agulhas para cima e vou fazer uma carreira de início aqui com remalhador. Deixo o fio na mão, entro pela agulha, no lado da agulha e vou pegando o fio em cima. Não muito apertado, porque o carro vai precisar passar, e se estiver apertado ele quebra o fio. São 2 fios de linha, vou trabalhar na regulagem 6. Faço 2 carreiras, vamos marcar aqui também. Transportador de 1. Começo numa das laterais, eu vou pela esquerda. Trago um ponto para cima, transporto ele para o lado. Pego outro ponto, transporto nessa agulha aqui. Deixo uma, transporto para cá. A próxima, transporto aqui. É um selecionado 1 por 1, mas eu não transporto sempre virando para um lado. Eu acho uma agulha que eu queira com 2 pontos, e essa vai ser a continuação dessa barra. Sempre essa mesma agulha que recebeu pontos aqui vai receber nas outras carreiras. Aqui no final eu não posso transportar esse ponto para a agulha porque ele é o último, então ele vai ficar sobrando. Chamo as agulhas para cima, porque estamos no início ainda e ela não tem muita força para o trabalho. Faço 2 carreiras e vou fazendo essa repetição. O desenho furadinho de 1 por 1, vou levando sempre para a mesma agulha, até o comprimento que eu queira da barra. Essa bagunça quem está fazendo é o Toby. Então o barulho no fundo é ele que está fazendo, porque ele quer aparecer. Crianças, ele é filhote ainda e ele quer atenção, mas não dá para dar atenção o tempo todo, por vários motivos. O principal deles é que ele ainda está aprendendo as coisas, e se ele vê que ele tem atenção em todo momento, ele não vai ser uma criança comportada, ele vai ser um chato. A Preta já não aguenta mais ele.
Assim eu vou fazendo a continuação até a altura que eu queira. Sempre trazendo para a mesma agulha central. Vamos abrir as agulhas que fica mais fácil o nosso trabalho. Depois que eu tenho o trabalho pronto, saiu da máquina, deixei ele descansando, vou medir quanto deu bem certinho, sem espichar, só deixando ele ali preso. Aqui deu 15 centímetros. Agora vou fazer um cordão desses bem enroladinhos para colocar entre os furinhos. Como calcular quantos centímetros fazer do cordão? Medi a peça, deu 15 centímetros. Então, eu posso fazê-lo único, um em cada carreira, único, e as extremidades dando sobra depois para ser arrematado na costura, ou posso fazê-lo inteiriço. Para fazer único, eu tenho que calcular os centímetros para conseguir caber naquele espaço. Eram 15 centímetros. Quadruplico essa medida. Então, faço 30, 30 mais 30, 60. E ainda coloco mais 30 centímetros de sobra. Quebro o fio, junto as duas pontas, coloco num postezinho e enrolo, sempre para um lado. E vou verificando se ele está bem torcido. Não posso soltar do postezinho também, né? Vou verificando se ele está bem torcido em toda a continuação desse cordão. Quando eu tenho o efeito que eu quero, junto as duas pontas e dou um nó. Assim, eu tenho um cordonê para passar no meio daqueles furinhos. Vamos medir quantos centímetros deu. Aqui deu uma sobra de 18 centímetros, o suficiente para passar dos furinhos e ainda deixar para a costura. Temos a nossa barra terminada, agora tiro essa linha de outra cor, puxando o fio de separação. Como ele é um fio resistente, eu consigo tirá-lo e ele não danifica a minha barra e sai com facilidade. Assim, saindo a linha de outra cor, eu tenho o início desse trabalho. Se eu deixá-lo assim, preciso vaporizar para ele obedecer. Mas eu ainda quero colocar os cordões. Fazendo em cor contrastante aqui, vai ficar muito bonito. Pego um cordão dentro de um passa-fita e venho por baixo pelo avesso, passo por cima, um buraquinho ele passa por dentro, por baixo, um buraquinho ele passa por cima. Sendo que o buraquinho que vem por cima é justamente aquela agulha que recebeu pontos na lateral. Então, ela fica em relevo. Eu consigo perceber no tato que ela fica em relevo. A outra agulha que foi deixada vaga entre um furinho e outro, ela é mais baixinha, ela é mais lisa. Vou levando esse cordão por dentro de cada furinho até o final.
Deixo ele no final para ser arrematado na costura. Pego um novo cordão. Faço o mesmo processo. Em cada carreira de furinho, um cordão. Se foi feito cordão inteiriço, é só ir continuando com ele. Mas sempre o mesmo furinho que desceu, recebe o fio na continuação, fazendo a carreira assim. Esse cordão que nós fizemos foi fino. Poderia ser em lã bem mais grossa, que preenchesse todo o buraquinho aqui. Isso depende do que você queira como efeito. Como aqui eu estou trabalhando com linha e ela é mais fininha, eu não quero dar uma impressão muito pesada para essa barra. E largo a pontinha do fio. Vou fazer nos próximos. E assim nós temos uma barra diferente, uma barra bem enfeitada, feita apenas na máquina e que ela fica durinha, ela não enrola. É um trabalho muito bonito para ser uma continuação lisa ou para ser algum trabalho pequeno, porque quando você tem um desenho assim que queira valorizar, você não pode fazer vários enfeites que chamem a atenção. Deixa apenas um e os outros desenhos mais discretos. As pontinhas vão ser arrematadas na costura, deixando esse trabalho limpo no direito e no avesso. Essa então é a nossa ideia para hoje. Bom trabalho!